Todo mundo sabe que vai precisar fazer uma reforma fiscal pesadíssima no Brasil. As contas públicas estão indo para uma rota de colisão, elas vão estourar. Eu vou cortar todos os privilégios possíveis do judiciário. Tem que mudar o sistema político brasileiro. A gente vai fundir as cidades pequenas. Se a pessoa quiser viver num país sério, vai ter que fazer essas reformas que eu estou falando. O Brasil está enrolado nos números e a gente está vendo que o buraco está cada vez mais embaixo. O que o Renan faria como presidente da República para consertar as contas do país? Olha, essa é a típica pergunta que os outros pré-candidatos vão se enrolar e vão dar uma fugida. Porque é o seguinte, falando aqui, olhando para a câmera, o Brasil está quebrado, o Brasil está detonado, o Brasil está destruído. E do ponto de vista fiscal, isso significa que as contas públicas estão indo para uma rota de colisão, elas vão estourar, os impostos para segurar isso vão ter que aumentar, os juros já estão altos, eles vão aumentar, inclusive o dólar voltou a subir, ou seja, a situação fiscal do Brasil, o Brasil é um país que está quebrando. E nós, se você quiser, você que está me ouvindo, quiser comprar um celular e conseguir pagar ele, não se endividar, ter emprego, nós vamos precisar fazer uma série de reformas que vão doer em muita gente interessada. Grandes empresários que querem renúncias fiscais, mas nós vamos precisar mexer, por exemplo, em outra reforma da Previdência, nós vamos ter que fazer uma coisa que é difícil de explicar aqui pro público, mas chama-se desindexação de certos gastos. Nenhum candidato vai falar isso, porque eles querem seu voto. Eu não vou mentir, eu não sou estelionatário, então eu vou falar para vocês, eu vou ter que desindexar os gastos do BPC, ou seja, o reajuste deles não vai ser feito através da base do salário mínimo, do aumento do salário mínimo, mesma coisa com a própria aposentadoria, eu vou cortar todos os privilégios possíveis do judiciário, fazer isso vai me liberar um espaço fiscal de 200, 250 bilhões por ano. É isso que um presidente precisa fazer. A única coisa séria que um presidente precisa fazer, assim, na transição de mandato dele. Todos os outros não vão falar isso, porque isso tira voto. Mas eu tô aqui para falar a real. E eu vou, voltando até, linkando com a pergunta anterior, é por isso que eu vou ganhar. Porque eu tô falando a real, eu vou falar pros outros, ô Lula, você não vai querer fazer essas reformas? Bota no cartório. Flávio, bota lá, registra em cartório. Porque eles estão mentindo. Todo mundo sabe que vai precisar fazer uma reforma fiscal pesadíssima no Brasil. Que é a reforma fiscal que no fim do dia vai permitir que uma pessoa consiga comprar um celular e não ficar endividado. O presidente da República, no atual cenário que a gente tem com o parlamento, tem condições de fazer isso sem essa articulação política, por vontade própria? Tipo, o presidente tem essas ideias que você está apresentando aqui, ele consegue executar imediatamente? Olha, a PEC fiscal minha... Tem que passar pelo parlamento. Lógico, mas eu vou dar um exemplo para você. Eu não só falo. Esse projeto que eu falei fiscal já está protocolado na Câmara dos Deputados pelo meu partido. A gente já tem coisa de 70 e 80 assinaturas coletadas junto ao parlamento. E a ideia é eu conseguir o número necessário já para botar em tramitação. Eu quero passar essa reforma na transição. É uma reforma que economiza 3,3 trilhões de reais em 10 anos. E aí a gente não vai ficar tendo que discutir todas as vezes nos programas políticos aqui a questão fiscal. É para a gente resolver de vez. E se eu venci, vamos colocar em perspectiva, se eu ganhei a eleição vindo de um partido que tem 6, 7 meses de idade, significa que eu fui um fenômeno eleitoral. Sendo um fenômeno eleitoral, o espírito do tempo no Congresso, ele vai estar sendo pautado por mim e por essa agenda. Então eu não terei tanta dificuldade, pelo menos no início. Depois, a gente sabe que o Congresso vai fazer o necessário para querer, né, me botar uma faca no meu pescoço para querer grana, que é isso que o Congresso quer. Só que aí eu tenho que trabalhar com relação de forças de uma maneira... Precisa mudar esse esquema das emendas na tua avaliação? Com certeza. E como faz para mudar isso? Tem que mudar o sistema político brasileiro. E o sistema político brasileiro parte da base. Eu não quero, assim, me estender que essa história é fascinante. Eu rodei o Brasil, rodei o Maranhão, rodei cidades do interior do Nordeste, cidades que nem sequer deveriam existir do ponto de vista institucional. São cidades que apenas vivem de receber dinheiro do governo federal. E como é que rola a vida política lá? A emenda do deputado vem... O prefeito, ele opera a emenda, desvia um dinheirinho para comprar voto na eleição. O outro, ele faz um show com o Wesley Safadão ou com algum cantor para poder, né, amealhar o apoio da população. O deputado ganha em cima disso. Nós vamos mudar todo esse sistema. A gente vai fundir as cidades pequenas. Nós precisamos, porque as cidades estão quebradas. E nós vamos fazer uma reforma, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que vai condicionar o recebimento das emendas por parte do município, e inclusive o fundo partidário e o fundo eleitoral para os partidos, mediante desempenhos de gestão. Então, se um prefeito ele tem um bom resultado em educação, em saúde, ele ganha pontos. Esses pontos autorizam o município a ganhar emenda. Se ele não faz isso, ele não recebe emenda. E aí o município dele tem que se fundir com o município ao lado. E o partido dele tem o fundo partidário e o fundo eleitoral condicionado, veja só, ao desempenho dos prefeitos que estão filiados naquele partido. Portanto, quanto melhor for um prefeito, mais dinheiro o partido tem. Quanto pior o prefeito,
pior, menos dinheiro o partido tem. E menos emenda o deputado pode usar. Então a gente faz uma revolução mudando os sistemas de incentivo. Pelo seu cálculo, nós temos 5.000 municípios no Brasil. 5.570. Cairíamos para quanto, assim? Teria que cair para pelo menos, para a gente racionalizar, tem um estudo da Universidade Federal da Paraíba que vai nessa linha, para coisa de 2.300. Pela metade, quase. Porque a maior parte dos municípios... Agora é uma briga política imensa, né? Você vai lutar contra todo mundo, pô. Mas... E aí é PT, é PL, MDB, Centrão, União Brasil, todo mundo tem prefeituras. Todo mundo tem prefeituras, mas todos sabem, eu inclusive fui agora na Marcha Nacional dos Prefeitos, que não tá dando para pagar essa conta. Sim, é uma irracionalidade. E tem um problema, o Centrão, ele é um carrapato. Esses políticos que você estava citando, eles são carrapatos. O carrapato, o máximo de consciência que ele tem é assim, ó, o boi não pode morrer. E o carrapato percebeu que o boi tá morrendo. Então eles, pode reparar que em vários momentos da história recente do Brasil, chega um momento de colapso, aí eles participam das reformas. O governo Temer foi isso, aconteceu em alguma medida no governo Itamar Franco, no próprio FHC, até no governo do Collor teve. Então o carrapato, que são esses caras, já estão vendo, olha, a gente tá sugando demais. Vai ter que fazer alguma coisa pro bicho não morrer. Pois bem, o boi Brasil tá morrendo, ele morre em 2027. Então eles vão ter que participar de um conjunto de reformas. O que é minha pré-candidatura? É a versão mais radical dessas reformas. É a reforma mais agressiva para a gente resolver o Brasil. Se a pessoa quiser viver num país sério, vai ter que fazer essas reformas que eu estou falando. E eu vou ter que convencer as pessoas e os políticos. Mais ou menos o que o Milei está fazendo na Argentina. Exatamente. Porque, assim, o Milei alertou, o Milei fez mais ou menos o que eu tô fazendo aqui. Ele foi na televisão, foi nas rádios e avisou, a Argentina tá quebrada. Eu tô lembrando, por isso que fiz a pergunta aqui. Porque, e ele falou, a Argentina tá quebrada, não vai dar pra a Argentina ficar assim. Galera, vamos acordar. Aí os argentinos, é verdade, a gente tá quebrado mesmo. Porque existe uma coisa que é a normalização do absurdo. A Argentina tinha normalizado o absurdo e todo mundo ficava pobre, fazendo racionamento, inflação lá no alto. E eles, não, mas a vida é assim. A vida não é assim. O Milei falou, você não precisa viver assim. Igual a gente vivia antes do Plano Real. A gente, o ser humano é um ser incrivelmente adaptável. A gente se adapta ao absurdo. De repente vê o Plano Real, a gente falou, poxa, dá pra viver sem tanta inflação. Mesma coisa que eu tô falando aqui. Dá pra você comprar um celular, e eu falei assim, minhas ambições são muito grandes e ao mesmo tempo são muito simples. Sabe qual é o sonho de um Brasil perfeito no meu primeiro ano? Você conseguir comprar um celular, você não se endividar para comprar um celular, e aí você vai andar na rua e ninguém vai roubar ele. Se você conseguir cumprir esse ciclo de comprar um celular sem se endividar e conseguir ir na rua e ninguém te roubar, nossa, já foi uma revolução. Gostou do vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Nos vemos em breve.